paz do Senhor. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 26, versículo de número 26. Quantos irmãos localiza? Quero ser grato a Deus, louvá-lo por esta oportunidade, pois é o 20º ano de aniversário da Comadeb aqui no Paineiras. Desde quinta-feira os irmãos estão aqui fervorosos. Eu vim aqui na sexta-feira receber um pouco da porção também do Espírito Santo, porque pregador também cultua, né? E também se alegra quando vê o outro companheiro pregando. O evangelista Miller me fez chorar. Que mensagem carregada do Espírito Santo. Precisamos de mais mensagens assim, cristocêntricas, mensagens simples, mas avassaladoras nos nossos corações. Pastor Silvio, muito obrigado pelo carinho, por nos receber. Anacleto é um amigo. Glória a Deus pela oportunidade que a nós é dada. Parabenizar os varões. Deus seja louvado pela vida de todos vocês. Me sinto alegre, feliz, pois quando eu ministro no setor que eu congrego, eu tenho um coração alegre, porque aqui é a nossa casa e bom é servir em casa. Todos encontraram capítulo 26, versículo 26. Há uma responsabilidade hoje, porque a mesa está posta. Eu acredito que os pregadores ministraram muito bem, mas muito bem no tema, e não é possível que esse filho pródigo não voltou, né? Tanta mensagem chamando ele, acredito que ele já retornou a casa. Está escrito assim: enquanto comia, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é tomado por vós. Tomando o cálice, deu graça, deu-lo, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por vós, para a remissão dos pecados. E vos digo, desde agora não bebereis desse fruto da vida, até que o dia que eu beba de novo convosco no reino do meu Pai. Versículo 30. E tendo cantado um hino, saíra para o Monte das Oliveiras. E você diz amém. Por favor, senta-se. O evangelista Mateus, ele escreve este livro, este evangelho. Ele se tornou um discípulo de Jesus. Antes ele era um coletor de impostos, mas foi alcançado pelo evangelho da graça. Mateus estabelece um elo entre o Velho e o Novo Testamento, porque ele dá ênfase às profecias messiânicas que contém inserida no Velho Testamento. Cerca de 18 profecias, Mateus faz questão de deixar claro que aquele que ele está apresentando, ele é o Messias prometido. Como um bom judeu preza muito pela árvore genealógica, pela raiz, pela cultura, e ele começa o seu livro trazendo a genealogia de Jesus. O que eu acho interessante é que por volta do ano 60 a 65 a.C., Deus ele toma alguns profetas para poder profetizar. Malaquias foi um profeta que o Senhor usou de maneiras extraordinárias para alertar o povo. Nós temos os profetas Zacarias, profetas que foram boca de Deus para poder ministrar perante a uma nação. Profeta Isaías, no capítulo de número 40, ele vai dar um fim a um período que Deus tomou muito o seu ministério para profetizar sobre o juízo. No capítulo 40 de Isaías, ele está dizendo: consola o vosso coração, porque já é chegado o fim da vossa milícia. Os irmãos observam que o versículo 3 diz: voz do que clama no deserto, prepara o caminho
Deus estava levantando e preparando já uma nação para receber o Messias. Seus irmãos, observar e hão de convir. Este panorama do capítulo 26 é interessante, porque começa de uma forma trágica. Os principais do sacerdócio, os anciões do povo, os escribas, os fariseus se reuniram, não para poder se alegrar ou comemorar a chegada do Messias, porque a este era anunciado por João Batista, mas eles entraram em uma câmara ou recâmara secreta no palácio ou na fortaleza por nome de Antônia, para poder tramar a morte de Jesus. E está inserida no texto que eles queriam pegar Jesus em eventual dolo. Detalhe, era festa, era Páscoa. A nação recebia muito dos seus visitantes. Nações vizinhas visitavam para ver a festa e a tradição. E eles disseram, agora nós não podemos, porque é festa e vai causar um grande alvoroço. Mas começaram a tramar pelas costas. Começaram a maquinar o mal enquanto Jesus estava pregando o evangelho, anunciando as boas novas de salvação. Mas o que eu acho interessante é que Jesus não estava preocupado com o sumo sacerdote Anás, e nem também Caifás. Jesus não tinha preocupação com aqueles que estavam buscando uma ocasião para o poder matar. Não, pelo contrário, a Bíblia diz agora que Jesus Cristo, ele vai participar de um jantar em Betânia. Eu queria te convidar a vir para Betânia e entender algumas posições que Jesus toma em relação àqueles que decidem e têm um propósito de o adorar. A Bíblia diz no versículo de número 6 do capítulo 26, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, versículo 7, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro. Essa mulher, ela tinha um desejo no seu coração e queria adorar a Jesus. O interessante é que aqui é a terceira e última vez que Jesus visita a aldeia de Betânia. A primeira vez que Jesus esteve em Betânia, Lucas capítulo 10, versículo 38, na casa de Marta e de Maria. Os irmãos conhecem a história, sabem que quando Jesus chegou na casa de Marta, na casa de Maria e também de Lázaro, porque ele era o irmão mais novo. Observa que Deus, ele é tão detalhista e minucioso nos seus projetos, que quando Jesus chegou, a primeira coisa que Maria fez foi se assentar nos pés de Jesus. Coisa boa é quando nós nos assentamos aos pés de Jesus. É quando nós nos debruçamos no altar para poder ouvir o mestre falar. Oh, glórias a Deus. A Bíblia diz que Marta agora se levantou porque ela estava preocupada, ela estava ociosa. Eu já preguei e eu confesso aqui para os irmãos que muito Marta sofreu nas minhas mãos, porque eu dizia, não seja um crente Marta, falava tanto mal de Marta, mas eu entendi a posição que esta mulher estava, mulher mais velha da casa, compromissada com seus afazeres. Jesus estava chegando e ele não andava sozinho, era ele mais 12, e sabe Deus quanto mais chegou naquela porta naquele dia. Como um bom baiano, tem uma expressão lá na Bahia, pastor Silvio, que diz assim, bota água no feijão, porque chegou uma comitiva para poder comer. Essa mulher está preocupada porque ela queria apresentar o seu melhor, ela queria dar o seu melhor, porém Jesus nunca visitou lugar algum por comida e por bebida. A mesa só era uma ocasião para ele poder aparecer. A mesa só era um lugar que ele usava com seus propósitos para poder trazer pessoas para perto. E Maria era coadjuvante, Maria entendia o mistério. Oh, glórias a Deus. Eu sei que tem Martas aqui que se preocupa com o bom andamento da casa, com a zeladoria, que se preocupa com os afazeres. Glória a Deus por isso. Mas também tem
as Marias, oh glória. As Marias, ela vem aqui para poder adorar e exaltar o nome do Senhor. Se é Marta, glória a Deus. Se é Maria também, glória a Deus. Mas a Bíblia diz que ela sentou nos pés de Jesus. E Marta deu um grito e disse: oh Jesus, pede para esta menina vir para cá me ajudar. Mas o que eu acho interessante é que Jesus tomou a pronúncia e disse: oh Marta, Marta, tu está muito ansiosa, tu está muito preocupada, e só uma coisa convém aqui nessa noite: esta mulher aqui encontrou o lugar da adoração, ela encontrou o lugar do louvor, ela encontrou o lugar da habitação segura. Eu não vou conseguir tirar dela, porque essa é a melhor parte. Oh glórias a Deus. Jesus intercedeu por Maria. Oxalá que Ele nos interceda nesta noite e não nos tire e não nos lance fora da tua presença, meu Deus. Você pode dizer: mas pregador, essa mulher não tinha nada para poder ofertar. Tinha sim, tinha muito. Ela tinha a sua atenção, ela tinha os seus ouvidos. Ei, o que Jesus nessa noite quer é o seu louvor, é a sua adoração, é a sua atenção. Volte-se a atenção para Ele. Ei, talvez você entrou aqui como Maria: eu não tenho muito para oferecer, mas eu vou dar minha atenção para Ele. Eu vou dar o meu melhor glória para Ele. Eu vou dar o meu melhor aleluia para Ele. Porque sabe, se hoje não seja o último dia, eu quero entregar o meu melhor. Eu vou dar tudo que eu tenho, dê tudo que você tem para Ele. Não se preocupa não, porque Ele é fiel para poder lhe retribuir tudo que você entregar nas mãos dEle. Escuta, a segunda vez que Jesus esteve em Betânia, João capítulo 11, versículo 1, e você conhece a história, a ressurreição de Lázaro. E agora, pela terceira e última vez, Jesus chegou na aldeia de Betânia, e não foi para a casa de Marta, e não foi para a casa de Maria. Aproximadamente um ano da última visita que Jesus fez, Jesus chegou na casa de Simão o leproso, e diante daquela mesa estavam debruçados ali algumas figuras conhecidas. Estava ali Lázaro, a quem ele tanto amava. Estava também este homem por nome de Simão, que foi curado por ele. O que eu acho interessante é que agora vai entrar em cena uma das maiores mensagens de louvor e de adoração na Bíblia Sagrada. Entra uma mulher, não foi convidada. Os irmãos conhecem a cultura e sabem que mulheres naquela época não faziam parte de muitas mesas, não fazia parte das reuniões com os homens. Mas ela entendeu que aquele era o momento propício de romper barreiras culturais. Ela entendeu que aquele momento era um momento de adoração, e que nada e ninguém poderia tirar isso dela, porque ela foi uma boa ouvinte. Um dia ela esteve sentada para poder ouvir, mas um dia também ela se levantou para colocar em prática tudo que ela aprendeu. A Bíblia diz que ela entra naquele cenário, vai diante de Jesus, agora não só com os ouvidos para ouvir, agora ela vai nas suas mãos com um vaso, é um vaso de alabastro. Maria vai chegar em cena, vai derramar, vai quebrar aquele vaso, vai derramar o nardo, e o cheiro daquele unguento vai subir e contagiar todo aquele ambiente, de forma que se incomodaram com a forma da adoração daquela mulher. A Bíblia diz que se levantou a Judas e vai dizer, tinha que ser ele, e vai dizer que desperdício, porque não vende com grande dinheiro e dá aos pobres. Tem pessoas que vão olhar para você e vai medir sua adoração como desperdício. Tem pessoas que vão olhar para você e vai dizer que não há necessidade disso. Para que isso? Deixa eu te dizer uma coisa: só valoriza
valoriza a graça quem mais foi beneficiado por ela. Só valoriza a misericórdia e dá misericórdia quem mais recebeu dela. Então deixa eu te dizer, quem quer adorar, adora. Quem quer exaltar, exalta. Se você quiser levantar a mão, levanta a mão. Se você quiser sapatear, sapateia. Mas pelo amor de Deus, esboça uma reação nessa noite. Mais uma vez Jesus vai se levantar para interceder por Maria. Maria não precisou abrir a boca. Jesus se levantou e disse: não, vocês estão comigo há tanto tempo, não entendeu nada ainda, né? Os pobres vão estar com vocês muito tempo, mas já está chegando a hora, já está chegando o momento que eu vou ser entregue nas mãos dos pecadores. O que essa mulher fez aqui é um ato memorável. Ela está me preparando para o meu sepultamento. Ela está preparando o meu cortejo fúnebre. Ela está preparando a hora da minha morte. E deixa eu dizer uma coisa aqui, ainda tem mais. Aonde quer que esse evangelho for pregado, vai ter que fazer menção dela. Olha que coisa extraordinária. Tem adoração que fica marcado na vida das pessoas. Tem adoração que não é esquecida. Hoje é o 11º dia do 5º mês do ano de 2025. Olha quanto tempo passou e nós estamos falando de Maria. Oh, glórias a Deus. Maria era adoradora. Maria trabalhou cerca de 300 dias, porque Judas sabia de finanças. Judas conhecia do dinheiro, ele era o tesoureiro. Ele abriu a boca e disse assim: poderia vender por 300 denários. Estão colocando um preço na tua adoração, vou pregar. Estão colocando preço no teu louvor. Estão colocando preço na tua pregação. Estão colocando preço, mas não é pelo preço, é o valor. Não é pelo preço, é os valores contidos. Pensa aí, 300 dias de trabalho, porque naquela época 1 denário era equivalente a 1 dia de trabalho. Era todos os dias aquela mulher trabalhando e guardando um denário. Todo dia trabalhando e guardando um denário. Vou trazer para os nossos dias atuais em síntese. Talvez no final de semana ela queria comer um McDonald's. Talvez no final de semana ela queria comer um King Burger. Mas ela disse: não, tem propósito. Eu vou guardar. Eu vou privar-me aqui. Eu vou entrar em um processo aqui. Mas eu tenho certeza que quando eu for entregar no altar, eu vou entregar logo tudo. Deixa eu abrir um parêntese aqui para você nessa noite. Deus, ele aceita quando o homem é pela metade, mas quando se entrega por inteiro. Nós somos, irmãos, muitas das vezes faltante, insuficiente, mas quando nós chegamos no altar, nós entregamos por inteiro para ele. Mas Deus rejeita quem é por inteiro e entrega pela metade. Por isso que nessa noite eu te convido a entregar tudo. Entrega tudo no altar. Entrega tudo no altar. O altar não deve nada a ninguém. O altar vai te surpreender, vai suprir tua necessidade, vai fazer uma reviravolta muito grande na tua vida. Prepara, porque vai ter uma grande reviravolta de Deus na tua vida. Escuta, ela estava trabalhando, mas trabalhava com propósito. E quando entregou tudo que ela tinha. Tudo que ela tinha. Só quando você entregar tudo no altar, você vai ver, você vai sentir a diferença, você vai sentir o alívio. Entrega tudo no altar. Saindo do jantar em Betânia, agora vem a última ceia. Mateus capítulo 26, versículo de número 17. No primeiro dia, dia da festa dos pães asmos, Jesus chegou aos discípulos e disse: onde querem comer a Páscoa? Ele estava agora preparando uma mesa que talvez semelhante como essa. Jesus agora vai dar algumas lições sobre esta mesa.
A ceia é um chamado à obediência. A ceia é um ato de fé pelaquele que morreu por nós, um testemunho da morte de Jesus. Detalhe, essa morte que nos trouxe vida, foi através da morte dele. Meu Deus, foi através do sacrifício dele, Jesus, foi através do sangue dele. Meu Deus do céu, o labor que é menúncio de Quebaua não é sobre a minha história, não é sobre a minha vida, não é sobre mim, nunca foi e nunca será, será sempre sobre ele. Era pela morte que Jesus queria ser lembrado. Com a sua morte Deus declara e estabelece o pacto de uma nova aliança. Nós somos co-herdeiro, nós somos participantes agora, porque ele entregou a sua vida por nós. Quando Jesus chegou na mesa, a Bíblia diz no versículo 26, enquanto comia, ele tomou o pão e abençoou e partiu e disse aos discípulos: toma e coma. A mesa não é apenas para espectadores, não, é para participantes. Te convido nessa noite de sair do campo dos espectadores, saia do campo dos observadores e entra agora para a área dos participantes. Participe de corpo, alma e espírito da mesa. Coma do pão, que é o corpo, beba do cálice, que é o vinho, que é o sangue de Jesus Cristo. Participe na íntegra desse benefício aqui. Quando Jesus Cristo sentou na mesa, ele estava dando característica de como queria ser lembrado. Observa o texto, Lucas capítulo 22, versículo de número 19. E tomando o pão, tendo dado graça, partiu e deu, dizendo: isto é o meu corpo, isto é o meu corpo, vírgula, fazei isto em memória de mim. Sentar na mesa com Jesus é fazer memória dele. Sentar na mesa com Jesus é fazer memória dele. Oh meu Deus do céu, observa o texto, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, está escrito: porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anuncieis a morte do Senhor até que venha. Sentar na mesa com Jesus é memorial, é preparação, oh glória, até que ele venha. Observa o texto, João capítulo de número 6, versículo de número 56. Quem come da minha carne, quem come da minha carne, quem come, quem participa e quem bebe do meu sangue, é mais ou menos assim: eu permaneço nele e ele permanece em mim. Deixa eu trocar em miúdos para você. Se você deita, ele deita. Se você levanta, ele levanta. Se você sai, ele vai sair com você. Eita glória, ele vai na frente, ele vai livre. Eita Jesus, eu estou sentindo a graça dele aqui no nosso meio. Jesus é inerente, ele faz parte de você. Cuidado com certas atitudes, com certos posicionamentos, porque se eu faço parte da mesa, se eu estou em comunhão, é a Bíblia. A Bíblia diz: quem come do meu corpo e bebe do meu sangue, permaneço. Ele permanece, ele está com você. A pergunta é: você está com ele? Vai o chocomanasiquewa. Aí, discíbida, eu estou sentindo a graça de Jesus. Eu estou sentindo a presença dele no nosso meio. Sentar na mesa com Jesus é memorial, perseverança, preparação e comunhão. Atos dos Apóstolos, capítulo 2,
versículo de número 42. E perseveraram, persevere na doutrina. Persevera na doutrina, não te aparte da doutrina dos apóstolos e da comunhão com Jesus Cristo. Esses dias eu vi um desses haters, né? Haters, porque hoje a internet deu voz aos tolos, falando: você vem pra cá pregar doutrina. Deixa eu te dizer uma coisa: mas você fica pregando doutrina, tem que viver o que a Bíblia diz. Eu falei: irmão, eu quero que você me prove que você está vivendo como a Bíblia fala e diz na íntegra. Primeiro, tu já estava morto, fulminado, porque hoje, irmão, é a graça, não é mais a lei. Então não vem pregar para mim olho por olho e dente por dente. Não vem pregar para mim com a espada que fere será ferido, porque hoje a lei que ora te condenava, a graça te absolveu. A doutrina existe em qualquer lugar. Por um exemplo, é capaz de um homem se submeter a uma empresa que diz que lá não pode usar barba. Se você quiser garantir o seu emprego, se você quiser garantir o seu salário, o seu VR, o seu VT todo mês, ai de dia que não tire a barba, não. A empresa coloca para fora, mas na casa do Senhor já foi dito pelo nosso pastor: é proibido. Ele já proibiu e ainda tem uns metidos a besta que quer mudar. Deixa eu te falar uma coisa: aqui é mesa. Mesa expõe, mesa revela quem é quem. Se falou, tá falado. Se disse, tá dito. O problema é que nós complicamos as coisas. Vou pregar. Vim da Bahia 2014. Lá eu usava um cavanhaque aqui. Tem foto minhas antigas de cavanhaque. Lá a doutrina é outra. Lá é Missões, aqui é Belém, mas é a mesma casa. Só que o regimento lá é diferente. Quando eu cheguei aqui, lá no Jardim Ângela, setor 14, na sede, primeira coisa que me advertiram: ô obreiro, aqui não pode usar esse negócio de cavanhaque, não. Aí eu disse: qual a diferença? Porque, né? Eu vi um pastor lá com bigodão bonito. Aquele bigodão bonito. Eu disse: mas qual é a diferença de cima e de baixo? É porque não pode. Irmão, se não pode, não pode. Acabou. Não pode, não pode. Vou fazer o quê? Se eu quiser permanecer na casa em obediência, eu preciso ter respeito à minha liderança. É questão de ética, é questão de respeito. Vou lhe dar aqui uma coisa clássica. Teve uma época aí que era um negócio de um extintor no carro. O tanto de multa por causa desse bendito extintor. Saía na esquina de casa de uma blitz para botar o tal do extintor. Só que aí chegou um outro lá no Congresso, derrubou o veto e aí acabou, liberou agora o extintor. Pode ficar sem, pode ficar... Mas enquanto estava sendo proibido, o tanto de multa, o tanto de pessoas sendo multada, é mais ou menos assim: obedeça e acabou. Não sou de acordo, não gostei. Porta da casa é serventia. Não fique em pecado na igreja pela desobediência. Se disse que não pode, não pode. Acabou. É lei, é decreto baixado. O Jesus dos crentes permanece na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Permanece, não te aparte da doutrina. Está na mesa com Jesus não é apenas memorial, preparação, perseverança e comunhão, é aliança. Está escrito, Lucas capítulo 22, versículo 20: esta é a aliança, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Quando você se assenta na mesa, você está mostrando que você está aliançado com Ele, paramentado com Ele. Você está perseverando, buscando, se entregando para Ele, vivendo uma doutrina sã. Queira estar na presença dEle, estando em obediência, em temor para Ele, e Ele vai se agradar do teu louvor, Ele vai se agradar de você. Faça
faça o que Deus lhe manda e está tudo certo. Esta refeição aqui é um penhor. Na verdade, Jesus estava deixando um penhor, uma garantia do céu. Se você se enquadra dentro desses parâmetros aqui, entra nessa noite com seu corpo, com sua alma e com o seu espírito. Não seja apenas espectadores, não seja apenas observadores, mas seja praticante, obedientes a Deus. Eu poderia muito bem, no dia que me abordaram, porque me abordaram, sem curva, até gostei. Esse negócio de ficar falando por detrás, esse negócio de homem de Deus. Chegou na minha frente assim, falou: varão, não pode. Bom, acabou. Se não pode, não pode. Eu poderia ir para a esquina, porque tem uma outra, nosso companheiro da esquina ali, que pode lá. Lá usa até barba de Bin Laden. Lá pode. Aí agora foi uma confusão na internet, é os rappers falando isso, aquilo, outro. E detalhe, teve muitos do próprio ministério, traidores, Judas Iscariotes, falo mesmo. Já sabe a forma que eu prego. Aqui, ó, não acredito que fica me convidando. Ostenta a bandeira do Belém. Bota até brochezinho. Faz uso da casa, mas é desobediente às doutrinas da casa. É usos e costumes. Ah, mas é do homem. Tá bom. Tem um ladrão sentado lá na cadeira da República. Tá todo mundo quietinho, recebendo as ordens dele. Eu não consigo. É forte, gostei do seu forte. Eu não consigo entender. Aí tem um santo homem de Deus, de quase 100 anos de idade. Uma igreja centenária que preza pelos princípios, pelos valores éticos, morais e cristãos. Eu era um miserável, um maconheiro, ladrão, prostituto. Hoje a Assembleia de Deus, abaixo de Jesus Cristo, moldou meu caráter, me deu família, uma nova vida. Sem mais. Sem mais. Já vou terminar. Essa última página aqui, que Deus me ajude e vamos embora, porque daqui para frente é só para trás. O evangelho é na contramão de tudo e de todos. O evangelho nunca foi lugar de conveniência. O evangelho é confronto. Jesus mesmo disse que não veio trazer união para ninguém. Ele veio trazer espada. Ele veio dividir o negócio. O evangelho é confronto. O evangelho sem cruz não é evangelho. O evangelho sem sofrimento não é evangelho. Chega desse evangelho morno. Chega desse evangelho melzinho com açúcar. Chega. Ou é ou não é. Pronto, acabou. É simples de se resolver. É questão de decisão. É questão de posicionamento. Se posiciona. Toma uma atitude. Jesus decidiu na mesa revelar, abriu o leque. Ele disse que está aqui na minha mesa vai trair. Tem um traidor aqui na mesa aqui. Aí começou agora a discussão. Sou eu, mestre? Opa. Sou eu, mestre? Quem é? Sou eu? Autoanálise. Autoanálise. Lembrando que essa pregação aqui não é pessoal. Nada contra ninguém. É a Bíblia. Isso aqui não é desabafo. É Bíblia. O que tiver aqui eu prego. Se a Bíblia dizer que o preto é branco, eu vendo que é branco, eu vou falar é preto, é preto, é preto. Está na Bíblia. Se tiver na Bíblia, prega, acabou. Não tem muito problema. Aleluia. Eu prefiro, muitas das vezes, estar do lado de um Pedro. Pedro é mais ou menos assim, tá com a espada do lado. Você sabe para que ele veio. Você já conhece o temperamento dele. É Pedro. Pedro é Pedro, autêntico. Do que está sentado com o Judas, com o punhal escondido. Qualquer hora ele vai te surpreender. Qualquer hora ele pode puxar o punhal. E outra, os Iscariotes era conhecido pelo manejo das adagas. Ele sabia aonde encravar as adagas. Jesus disse: quem senta na mesa comigo aqui, ó, vai me trair. Mas Jesus era amigo. Jesus, ele era companheiro. Jesus, ele era amoroso. Pegou um pedaço de pão, um bocado de pão, molhou no vinho e disse: a quem eu der, na boca. Esse ato aqui era feito pelos reis, pelos nobres no Oriente Médio, aonde ele queria destacar o seu anfitrião, aonde ele queria destacar alguém de prestígio, de valor.
pegava um pedaço de pão, molhava assim no vinho e colocava na boca daquele que ele queria homenagear. E ele fez isso com Judas. Observa que acabou toda essa reunião aqui. O traidor foi revelado, a mesa expôs ele. A Bíblia diz que tendo cantado o hino, versículo 30, e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus estava alegre, Jesus estava cantando. Eu não sei qual era o hino que Jesus cantou, eu não sei qual foi o hino que Jesus cantou com os discípulos, mas a Bíblia diz que ele cantou: cante um hino alegre para o Senhor, adore e exalte o nome dele. A Bíblia diz que Jesus, no capítulo 26, no versículo 36, chegou no jardim por nome de Getsêmani. O interessante é que esse jardim do Getsêmani, a palavra Getsêmani quer dizer lugar da prensa, lugar de ser prensado. Esse Monte das Oliveiras, esse jardim era o jardim mais bonito. Tinha outros jardins, mas esse especificamente ficava no sopé do Monte das Oliveiras. E lá, logo na entrada, ficava os almofaris. Os almofaris eram grandes talhas de pedra, aonde se prensava o azeite. Eu fico imaginando a oliveira verdadeira indo ser prensada, como Isaías disse, como ovelha muda sendo levada até o matadouro. Oh glória! Vai a oliveira verdadeira para o Monte das Oliveiras fazer o que, pregador? Ele vai orar. Jesus sentiu a necessidade de orar. Eu não me contento, eu não consigo engolir isso. A igreja do século 21 já não ora mais, já não se debruça mais no altar da oração. A oração, ela é o veículo de comunicação com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: você pode ter a internet de ultra mega velocidade, você pode ter esse iPhone aí, esse smartphone, você pode ter o 5G, você pode ter a IA, a inteligência artificial. Hoje já é notório os carros andarem pelas ruas sem motorista. Fica alguém lá no centro de comando só comandando e o carro vai andando sozinho. Isso é um absurdo. Já anda pelas ruas teleguiado pelo centro de comando. Mas toda essa tecnologia do século 21 não acessa o céu, não acessa o céu. O pregador, como que eu acesso o céu? Desliga o roteador, desliga o celular, desliga a televisão, entra no teu quarto, como diz Mateus capítulo 6, versículo 6. E tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, conversa com ele que está no oculto, conversa com ele que está no secreto, porque mesmo estando em secreto, ele te vê, ele te vê, ele te vê, ele te vê. E quando te recompensar, vai te recompensar em público. Cadê você, paineiras, que derrama no altar da oração? Oh meu Deus! Escuta para nós terminar. Jesus foi lá para o jardim do Getsêmani. Jesus foi orar. Detalhe, agora ele sobe o monte com 11. Um já se desviou. Sempre tem um para se desviar. Ai daquele. O escândalo vem, é mister. Mas ele disse: ai daquele. Misericórdia. Não queira ser esse para trazer o escândalo para a casa do Senhor. Ai daquele. Não queira ser esse. Eu estou pregando por debaixo de um temor. Não queira ser esse que traga o escândalo para a casa do Senhor. Ai daquele. É mister, tem que acontecer. Mas ai daquele. Jesus subiu no Monte das Oliveiras porque ele precisava orar. Jesus sendo Jesus, Jesus sendo filho de Deus. A Bíblia diz que ele chamou 8 e disse assim: fica aqui. E não disse mais nada, só disse assim: fica aqui. Fica aqui. Se Jesus mandou você ficar, fica. Fazendo o quê? Não sei, ele só mandou ficar.
Está fazendo o que aí? Jesus mandou. Eu estou ficando. Eu estou aqui, ele mandou ficar, então deixa eu ficar aqui. Porque Jesus mandou. Jesus chamou 3, Pedro, Tiago e João. Arrancou mais um tiro de pedra e disse a este: vigiai aqui. Fica aqui. Era uma estratégia montada. 8 posicionados em um canto, 3 posicionados do outro. Jesus saiu agora sozinho. Eu fiquei me perguntando por que Jesus foi orar sozinho. Por que Jesus separou 8? Por que Jesus separou 3? E por que Jesus foi orar sozinho? Na via da crucificação, algumas pessoas vão ficar de fora. Na via da crucificação, muitas pessoas não vão entender o projeto de Deus na sua vida. Na subida do Getsemane, vai ter pessoas que não vão entender o propósito de Deus com você lá. Vai ser necessário você se afastar de tudo e de todos. Há um projeto de Deus em evidência na sua vida. Há uma chamada de Deus na tua vida. E é necessário algumas medidas serem tomadas. A Bíblia diz que Jesus foi lá orar. E a oração de Jesus foi: ó Pai, Abba Pai, Paizinho, Pai, se possível for, aparta de mim, tira de mim esse sofrimento, essa angústia. O médico, o doutor Lucas, o médico gentil, vai dizer da seguinte maneira: Jesus estava aterrorizado. A situação era tão drástica, tão caótica. O preso, a crucificação de Jesus não começou lá no alto do Gólgota. A crucificação de Jesus começou lá no Getsemane, quando ele começou a gritar: Abba Pai. Ele se sentiu sozinho. Aqui é 100% a humanidade dele. Ele pedindo socorro, mas o céu ficou em silêncio. Eu não consigo entender algumas pessoas que acham que Deus tem por obrigação responder. Eu não consigo entender algumas pessoas que acham que por obrigação Jesus precisa falar alguma coisa. Você já sabe o que tem de fazer, faça. Foi isso que ele disse para Judas: amigo, o que vieste fazer aqui, faça. Você sabe o que você precisa fazer. Jesus se levantou da oração. Lucas diz que ele começou a suar, expelir gota de sangue. Esse fenômeno é a hematitose, aonde as glândulas sudoríparas, em vez de expelir água, começa a expelir sangue. A primeira etapa Jesus vence do coração. A pressão é tão grande. Quem nunca recebeu a notícia ruim que o coração só faltou parar, o peso da dor. A segunda é a mental. Jesus vence essa etapa do coração, só que aqui fica notícias que vêm, que na hora a enxaqueca, notícias que vêm, que chega às vistas, fica escuras e truva. Jesus não podia morrer infartado, porque era a cruz, que era a morte dele. Jesus não poderia ter um AVC, porque era a cruz, que era a morte dele. Ele teve que enfrentar essas etapas. Getsemane é lugar que você ora sozinho, porque na crucificação, porque no processo da sua vida, porque na provação, no deserto e no vale, é você sozinho. Tem vale e tem deserto que não tem pai, não tem mãe, não tem esposa, marido, não tem filho, é sozinho. E a minha preocupação nesse evangelho raso é essa: se você vai suportar o Getsemane. Muitos têm negado a fé, muitos têm voltado atrás, porque o evangelho sem cruz é um evangelho despreparado, desfalcado. Essa nova onda aí do neopentecostalismo, essa reformulação da teologia, quer a todo custo mudar a igreja. Mas ele conta com os rabiscos remanescentes. Ele conta com aqueles ainda que preservam os bons costumes e os bons valores. Tem coisa que eu sei que não é pecado. Tem coisas que eu sei que possa ser irrelevante. Mas a questão é: coloca uma coisinha hoje aqui, coloca uma coisinha hoje, amanhã. Aí eu vou enchendo aqui, enchendo ali, enchendo ali. E são as pequenas raposas, as mais perigosas.
São as pequenas raposinhas, pequenininha, que vai minando aqui, minando ali, minando aqui. Quando menos esperar, já está todo corrompido. Jesus, ele pediu, disse: Pai, tira de mim, aparta de mim, retira de mim, arranca esse sentimento. E quando ele se levanta da oração, ele vai encontrar os discípulos dormindo. Que decepção. Vou pregar um negócio aqui, Deus, me ajuda. Quantos estão dormindo? Quantos estão doentes? Eu não tenho outra mensagem para poder pregar, a não ser essa. É por isso que há muito entre vós que dormem. Paulo disse isso, porque não sabe discernir o corpo. Você nunca teve inserido no corpo há todo esse tempo. Jesus disse isso para os discípulos: vocês andam comigo há tanto tempo e não me conhecem. Vocês procuram saber quem é o Pai. Eu estou com vocês há todo tempo, e vocês dizem que não conhecem o Pai. E vocês dizem que quer conhecer o Pai, mas eu estou a todo tempo. Jesus, quando levantou, ele disse: vocês não podem vigiar comigo 1 hora. O cálice que eu vou beber é muito mais pesado. Vocês não podem ficar comigo 1 horinha. 1 hora só, meu Deus. A oração é uma forma de preparação. Ei. Daniel capítulo 6, versículo 16. Daniel orou dentro da cova. Deus não livrou Daniel da cova. Deus não livrou Daniel da cova. Deus livrou Daniel na cova. Vou repetir de forma didática para nós entendermos aqui. Deus não livrou Daniel da cova. Ele livrou Daniel na cova. Daniel orou. Jonas capítulo de número 2, versículo 1. Jonas orou. Deus não livrou Daniel, Jonas, do peixe. Deus livrou Jonas dentro do grande peixe. Lá ele orou. 1 Reis capítulo 19, versículo 9. Deus não livrou Elias à beira de uma depressão, de entrar dentro de uma caverna. Deus livrou Elias, foi dentro da caverna. Elias orou. Vigiai. Jesus repreendeu os discípulos, e essa repreensão, ela está viva nos nossos dias atuais. Vigiai. Vigiai. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Talvez você pode até estar com o espírito pronto, mas existe uma coisa chamada carne, e ela é fraca. Vigia. Vigia. Qual a necessidade? Uma jovem mulher de Deus sair desfilando pelas ruas de calça leg. Vou pregar o que muitos não têm coragem de pregar mais nas Assembleias de Deus. Recente eu fiquei com vergonha. Estava dentro de um estabelecimento comercial. A abençoada passou desfilando. O interessante é que as pessoas conheciam, sabia quem era ela. E dentro do estabelecimento comercial, eu como cristão, eu fiquei envergonhado. Porque o primeiro que abriu a boca disse: vai a irmãzinha ali, ó. O outro disse: eu vou para a igreja à noite. Vigia. Vigia, esconda o seu corpo. Na igreja a saia está lá no tornozelo, mas na rua não é crente. Vigia. Eu como um pai fiquei com meu coração contrido. Eu não pude abrir a boca e defender aquela moça. Eu fiquei com meu coração compungido, porque eu sou pai e tenho uma filha adolescente. Por muito menos repreenderam minha filha na sede.
Eu estou em casa. A mesa é lugar de tratamento. E detalhe, essa fase, mães aqui conhecem, pais aqui conhecem, dos 10, 11, 12, a criança desenvolve, desabrocha. Eu comprando uma saia atrás da outra, a mãe comprando uma roupa aqui, perdeu lá. Mas na semana que eu comprei, no mês que eu comprei a saia, ainda estava decente. Só que passou 3 meses, a menina vai estar tomando fermento. Aí já chamaram a atenção, olha, isso aqui, aquilo outro. Eu, como um pai, me senti envergonhado, porque quem doutrina a minha casa sou eu. Pastor, você é autoritário? Sou. Na minha casa eu sou. A sua você faz o que você quiser. Na minha casa, abaixo de Jesus Cristo, o Senhor me colocou como sacerdote. Minha mãe, que era ímpia, servindo ao espiritismo, batia o pé e dizia: aqui não é casa de mãe Joana. Se você come do meu feijão, se você dorme aqui, se você tem que obedecer às regras da casa. E ai de mim, se eu desobedecesse o que manhã colocava por ordem dentro de casa. Agora existe uma geração de cristãos, pais e mães que são omissos. Pai, mãe, moldere os seus filhos. Se ele não vigia, vigia por eles. Chega para ele e fala: minha filha, isso convém, minha filhinha? Se você sair fora aí, você vai despertar a atenção de quem com isso? Pais, mães, olhe o que os seus filhos consomem na internet. Recente uma jovem aí se relacionou com fulano de tal e caiu na mídia, você sabe da história. O resultado foi drástico. Detalhe, o diabo é tão sujo que pegou os posts dela anterior lá no Creio, onde ela fazia parte, e botaram evangélica, escarnecendo e zombando da nossa fé. E começaram a dizer: cadê os crentes? E cadê os crentes que ora? Cadê o livramento? Ai daquele por onde vinha um escândalo. Quando que nós iremos acordar? Quando que nós iremos nos atentar? Você não esperava por uma mensagem dessa, né? Eu também não. Eu queria chegar aqui e pregar um negócio tão bonito. Bota a mão para o seu irmão, diga para ele, fale, passa a mãozinha no rosto, faz bilu, bilu, dá. Eu queria, porque isso para mim faz a minha agenda. Isso aumenta o meu nível, meus seguidores. Isso é bom, é conveniente, mas eu estou preocupado. O que nós estamos fazendo? Precisamos voltar ao primeiro amor. O filho pródigo não está muito longe não, se perdeu aqui dentro. Uma das parábolas de Jesus foi da dracma perdida. A dracma não perdeu fora, a dracma perdeu dentro de casa. Perdemos os nossos valores. Ai Deus, precisamos encontrar os valores perdidos. Precisamos. A mulher tomou uma atitude impressionante. Quando ela começou a limpar, ela começou a buscar incessantemente os valores. Uma limpeza, uma busca frenética. Tirou algumas coisas dos lugares, movimentou daqui para lá, e assim foi. E lá no cantinho, estava a dracma perdida. E ela começou a gritar: achei a dracma perdida. Jesus voltou da oração. E agora Jesus voltou e disse: Pai, se possível for, tu aparta, mas todavia que não seja a minha vontade, mas seja a tua vontade. Getsemane é lugar de confrontar suas vontades com a vontade de Deus.
Getsemane é lugar de confrontar as suas vontades com as vontades de Deus. Não durma no sono da indolência. Está escrito, Juízes capítulo 16, Sansão dormiu, perdeu os cabelos e consequentemente a força. Não era o cabelo, era a obediência. Sulamita, Cantares capítulo 3, versículo 1. Ela gritou: eu dormi e não vi o meu amado. Está escrito, Atos dos Apóstolos capítulo 20, versículo 9. E Eutico dormiu na janela e caiu e quebrou o pescoço. É tempo de acordar. É tempo de abrir os olhos espirituais. É tempo da igreja despertar. Desperta, tu que dormes. Essa mensagem é um alerta. Essa mensagem é uma forma de Deus chamar a nossa atenção. Jesus levantou da oração e disse: Pai, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. E se você recebe essa palavra, e se você toma posse de tudo quanto foi pregado aqui, tenha por certo que Jesus Cristo, Ele é galardoador daquele que o busca. Volte ao primeiro amor. Volte para a casa do Pai. Volte para a comunhão. Volte, volte, volte logo e depressa, antes que Jesus volte para você. Se coloca de pé, 30 segundos de uma humilde e singela oração. Excelentíssimo Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus Pai, Deus Filho, Senhor Deus Espírito Santo, eu preguei a tua